Eu sou o pastor Anderson Nogueira, quero saudá-lo em nome de Jesus, dar-lhe boas-vindas nesta oportunidade que nós temos para orar, para interceder, para buscar, para estarmos em comunhão, na certeza absoluta, como disse o apóstolo João, que Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhes temos feito. E Deus sempre trabalha de uma forma sobrenatural e faz o melhor. Ele responde melhor do que nós podemos pedir, pensar, crer, enfim. Deus é soberano em todas as coisas. Excelente decisão de você estar aqui conosco para orar, para meditar na palavra, para buscar o conhecimento bíblico. Nós vivemos numa sociedade extremamente secularizada, uma sociedade extremamente distante dos caminhos do Senhor, distante dos caminhos do Senhor. Como Deus falou, porque você é morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Então, muitos têm vivido uma vida morna, uma vida distante da vontade do Senhor. Mas nós, em nome de Jesus, com a mente de Cristo, com o coração circuncidado pela palavra, nós vamos levar esta verdade adiante, levar a libertação, levar cura divina, levar a paz do Senhor que excede todo entendimento, levar uma palavra que ilumina vidas, que transforma, que restaura. Esse é o nosso chamado, é sermos pregadores do Evangelho, da palavra cristã, a palavra da graça de Deus, em nome do Senhor Jesus. Daqui a pouco vamos orar a Deus pela nossa lista, colocarmos diante do Senhor a vida uns dos outros, em nome de Jesus Cristo, clamar, pedir, buscar e bater. Qualquer pedido também você pode colocar aqui no nosso chat, em nome de Jesus. E qualquer um dos irmãos poderá responder o chat e poderá orar por você. Tá bem? Nós somos a família cristã, nós somos o povo de Deus. Você pode também acessar o nosso canal do YouTube, @CC_Comunidade Missão Evangélica. CC_Missão Evangélica. Ok? Acesse o nosso canal, por favor, e compartilhe as nossas mensagens. Você vai abençoar a vida de muitos. Seja um missionário para a glória do Senhor. Nosso ministério oferece todo suporte para isso, em nome de Jesus. Vamos abrir a palavra de Deus, vamos em busca do conhecimento bíblico. Sejam bem-vindos todos os irmãos. Compartilhe agora também, por favor, no seu WhatsApp. Convide pessoas, coloque lá no grupo da família, no grupo dos colegas, dos irmãos, trabalho, enfim. Compartilhe essa live. Vamos levar esperança, vamos levar, irmãos, alento às pessoas, alento. A palavra de Deus, ela é sempre poderosa. Não importa se ela é uma palavra de consolação ou se ela é uma palavra de exortação. A palavra é sempre poderosa, ela calma, ela traz a pessoa para a verdade, ela liberta, ela traz autenticidade à vida, ela traz vida verdadeira. A palavra de Deus é simplesmente maravilhosa. Amém? Então vamos, sextas-feiras, em busca do conhecimento sobre oração e a prática. Então hoje, oração e jejum. O poder dos discípulos vem do alto. O poder dos discípulos vem de Jesus. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Vamos mergulhar profundamente nesta verdade. Eu senti da parte de Deus em meu coração pastoral de trazer esta mensagem, oração e jejum, a união dessas duas coisas como prática da igreja cristã.
Amém? Vamos em busca da verdade de Deus. Marcos capítulo 9, versículos 28 e 29. Um célebre texto, já podemos tê-lo em tela aqui na igreja, e hoje vamos reiterar esta palavra maravilhosa. Diz assim a verdade de Deus: quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Estava falando de um menino que estava jovem, um jovem possesso, estava endemoniado, e os discípulos não puderam expulsar. Por que a gente não pôde expulsar o demônio? Respondeu Jesus: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Vamos orar a Deus, vamos buscar a verdade da palavra. Nosso ministério tem recebido da parte de Deus uma oportunidade única, irmãos. Nós temos nos aprofundado, temos sido renovados totalmente. A identidade do nosso ministério, a roupagem, a pregação, a forma do anúncio, a hermenêutica, a homilética, todo o conteúdo doutrinário, a eclesiologia, a escatologia, enfim, todos os assuntos concernentes à palavra de Deus. Nós temos tido a graça do Senhor de termos aí um grande avanço em nome de Jesus, para podermos abençoar a vida das ovelhas de Deus, e que Deus nos abençoe, continue a nos abençoar abundantemente nessa jornada. Assim, Senhor, nós oramos nesta hora, os nossos corações ardentes, Pai, nossos corações esperançosos, cheios de vida em Cristo Jesus, por meio da Tua palavra. Nossos corações, Pai, têm força da fé, têm expectativa em Deus. Pai, a Tua palavra tem trabalhado em nossos corações, trabalhado em nossas vidas, para que possamos viver uma vida consagrada, vivermos uma vida santificada, uma vida para Deus, Pai, uma vida para Deus. Ó Senhor, a gente tem visto no mundo tantos problemas, tantos escândalos, às vezes é um escândalo atrás do outro a respeito de pessoas, e isso muitas das vezes enfraquece a obra de Deus. Mas nós estamos aqui, Pai, contando sempre com a Tua graça, Tua misericórdia, Teu poder, para que vivamos uma vida santificada, uma vida íntegra, uma vida ilibada, uma vida nos ditames da Tua palavra. Portanto, Senhor, temos autenticidade, temos transparência, temos integridade, e queremos Te agradecer por podermos estar vivendo um momento de repaginação, um momento de aprofundamento da palavra de Deus, de avanço da palavra de Deus, crescendo em graça e em conhecimento, para que possamos ser luz para as nações, Senhor. Luz, tendo plena consciência da nossa fraqueza, tendo plena consciência das nossas falhas, das nossas limitações, para que quando venhamos abrir a boca para exortar, quando venhamos abrir a boca para admoestar, façamos com espírito de mansidão, na autoridade do Espírito de Deus, no nome de Jesus, posto que sabemos que somos seres humanos suscetíveis a falhas. Portanto, Senhor, queremos seguir essa jornada linda, essa jornada maravilhosa da Tua palavra. Queremos arrebanhar pessoas, Pai. Queremos levantar pessoas caídas. Pai, nós temos muitos desejos, muitos sonhos, muita vontade, muito querer, e sobre a Tua palavra, de abençoar vidas e levar esta palavra às nações. Capacita-nos, Pai, capacita-nos,
Essa é a nossa oração. Usa-nos, aviva-nos, em nome de Jesus. E a igreja amada, aqueles que recebem, aqueles que estão de acordo com a oração do pastor, digam amém e amém. Louvado seja o Senhor. Igreja querida, povo amado, povo de Deus, povo santo, família espiritual, povo de Deus, abençoados em Cristo Jesus, com toda sorte de bênçãos espirituais, aqueles que foram chamados em Deus com santa vocação, para deixarem as coisas que passaram para trás e avançar para as que diante de nós estão. Louvado seja o nome do Senhor. Oração e jejum, que tema importante. Fiz questão de deixar a parte do jejum para a aplicação da mensagem e abordar o texto de uma forma hermeneuticamente correta, e assim poder chegar ao âmago do coração das ovelhinhas, lançando a palavra libertadora. Então, amados, o primeiro ponto que nós abordamos no texto bíblico é acerca do pano de fundo. O que está acontecendo aqui no texto? A gente está se propondo a estudar um texto, a pregar a palavra, para depois orar sobre a palavra, uma vez que Jesus disse: se as minhas palavras permanecerem em vós, então a oração de vocês será eficaz. Então a gente precisa saber o que está acontecendo na palavra, qual é o contexto, que a gente tem a base bíblica para falar de acordo com os oráculos de Deus, Então, o evangelista Marcos, esse Marcos é aquele que, numa viagem missionária, voltou atrás. Ele era muito jovem, e Paulo depois não permitiu que ele fosse na segunda viagem missionária, mas depois desse Marcos aqui cresceu abundantemente, se tornou companheiro, amigo de Paulo, inclusive. Como Deus fez uma obra tremenda. Eu quero dizer que esta noite Deus vai fazer uma obra tremenda em nossas vidas. Receba esta palavra. Então este evangelista, ele faz o relato de uma manifestação epifânica de Deus, uma manifestação em que estava Jesus, Moisés e Elias, uma epifania, uma manifestação sobrenatural com a presença de pessoas que Deus trouxe ao monte. Então Deus, nesse momento, ele revelou a glória pré-existente do seu Filho. Você sabe que a cristandade no planeta, a não ser algumas seitas heréticas, alguns lugares que ainda permanecem nessa heresia, que oramos para que Deus lhes revele a verdade, mas o planeta todo crê que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Então Deus Pai estava revelando a glória pré-existente de seu Filho, de Jesus Cristo, como o Senhor majestoso e como um tipo de Moisés dos últimos dias. O Moisés dos últimos dias. O que o Moisés foi lá atrás para o povo de Israel, Jesus é para a igreja dos últimos dias. Louvado seja o nome do Senhor. Então, é a glória pré-existente de Jesus. Você se lembra que o profeta Isaías disse: um menino nos nasceu e um filho se nos deu. Ou seja, Jesus nasceu como menino, como ser humano ele nasceu, mas como filho ele se nos deu. Por quê? Porque o filho é um com Deus, é um com o Pai, é um com o Pai. Então ele sempre existiu, ele é Deus. Então o filho se nos deu. Então ele é glorioso, ele é majestoso. E aqui no capítulo 9, versículos 2 em diante, ele diz: 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João. Esse era o círculo mais próximo de Jesus, os que mais andavam com Jesus, Pedro, Tiago e João. Será que nós estaríamos aqui, amados? Será que nós estaríamos
nesse grupinho aqui, os mais próximos, aqueles que andam com Jesus a todo momento, porque tem muitos que preferem Jesus, dão prioridade a Jesus, não é verdade? E que sejamos nós. Então Jesus os levou a sós, à parte, a um alto monte. Foi transfigurado diante deles. As suas vestes se tornaram resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra poderia alvejar. Olha que apareceu-lhes ali Elias com Moisés, e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, é bom estarmos aqui, façamos 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. A seguir, veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz dizia: Este é meu filho amado, a ele ouvi. E de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles, senão a Jesus. Então, diz que houve ali uma manifestação poderosa, uma manifestação gloriosa, de que Deus trouxe os representantes da lei e dos profetas diante de Jesus. Estávamos ali diante de Moisés, o maior legislador de Israel, o grande libertador de Israel, e estávamos diante de Elias, o maior profeta de todos os tempos, aquele que no Monte Carmelo orou e fogo do céu consumiu o altar, e ele venceu, sobrepujou 450 profetas de Baal, um homem extremamente vitorioso, um profeta extremamente poderoso. Ordenou que não chovesse, e 3 anos e meio o céu não choveu. Ordenou que viesse chuva, e a chuva veio. Que coisa tremenda! Então, diante do maior legislador e libertador de Israel e o maior profeta da nação, Deus fala: olha, esse aqui, Jesus, é o meu filho, deem ouvidos a ele. Você lembra que aos Hebreus diz que Deus falou de muitas maneiras pelos pais, pelos profetas, mas nos últimos dias Deus se revelou pelo Filho, Deus se revelou por meio de Jesus. Então Jesus, o que o texto está dizendo é que Jesus é o Moisés definitivo, é o Moisés que liberta o povo de Deus de todo Egito, que provê todo o êxodo, aquele que está nas drogas, aquele que está no ilícito, aquele que está agora numa vida derrotada, aquele que está na depressão, aquele que está agora, sem sonho, abandonou qualquer expectativa, qualquer esperança, está aprisionado, está no Egito. Egito é lugar de escravidão, está vendido ao pecado, vendido à devassidão, vendido ao mundo, aos esquemas de Satanás, uma vida dupla, não tem vida cristã verdadeira. Às vezes alguém que está andando aí no meio da religião, mas tem pé na igreja e pé no mundo, vive uma vida dupla, falta de integridade, de caráter, não foi, na verdade, convertido, está aí uma vida extremamente aquém do projeto de Deus. Amado, Jesus é aquele que provê o êxodo, a libertação, é aquele que pode tirar você desse Egito, é aquele que pode libertar você do poder de Faraó, é aquele que pode derrotar todos os falsos deuses, os inimigos da obra de Deus, lançar por terra e trazer você para uma nova realidade, uma nova história, um novo tempo, um novo momento. Esse é Jesus. Então diz que no alto do monte, aqueles homens, Pedro, Tiago e João, foram levados na antessala do céu. Eles estavam diante de Jesus, aquele que era maior do que Moisés, aquele que era maior do que Elias, aquele que recebeu o nome mais excelente, superior, o nome que está sobre todos os nomes,
Aquele que João disse: vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Aquele que disse: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo. Aquele que bebe desta água, do seu interior fluirão rios de água viva. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu sou, disse o Senhor, eu sou. Ele é, amado, Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é Jesus. Ele é o Filho que tomou sobre si os nossos pecados e nos libertou e nos sarou das chagas do mundo, em nome de Cristo Jesus. Então, os discípulos, neste momento, sabiam quem era Jesus, sabiam quem era o Mestre, estavam diante dele e ouviram a voz de Deus Pai. Estava Deus Pai dizendo: esse é meu Filho amado. Nós precisamos alertar, porque existem heresias destruidoras que tentam destruir a igreja. Todas as cartas de Paulo, inclusive, elas vêm combater pecados e heresias, todas elas. Então, isso é bíblico. Você sabe que existe a heresia do unicismo, como se Deus não fosse Pai, Filho e Espírito Santo. Mas aqui o texto é claro: Deus Pai disse: esse é meu Filho amado. Se não existisse Pai, Filho e Espírito Santo, o que estava falando lá de cima? Será que era uma esquizofrenia espiritual aqui? Eu sou meu pai, meu filho, eu sou eu, mas eu estou falando comigo mesmo. Que loucura é essa? É verdade? Eu acho que algumas pessoas precisam primeiro fazer aula de português para interpretar melhor o texto. Então, diz que o pai disse: esse é meu filho amado, a ele ouvi. Amado, os discípulos sabiam isso. Os discípulos estavam diante desta realidade maravilhosa. Por isso, depois Pedro vai lá na frente dizer em 1,16, 2 Pedro 1,16 a 21, que eles viram Cristo Jesus, que operou poderosamente, e tudo que ele fez. Vamos ler esse texto, porque esse é o texto melhor do que parafrasear o texto, é lê-lo, porque ele tem uma mensagem importante. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16. Olha o que Pedro está dizendo. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus, seguindo fábulas engenhosamente inventadas. Mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Testemunhas da majestade, oculares. Eles sabiam quem era Jesus, pois ele recebeu da parte de Deus Pai. Pedro está dizendo: Jesus recebeu do Deus Pai, o Filho recebeu do Pai, honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Louvado seja! Amado, quando a palavra profética vem a uma vida, fazes bem em atendê-la, porque ela é como estrela da alva, ela brilha, ela é como o sol que pela manhã vem irrompendo na madrugada e fazendo levantar em todo o seu fulgor e esplendor a luz gloriosa. Amado, isso é tremendo. Se esta noite, amado, você deres ouvido à voz da palavra, a voz de Deus, é como esta luz que vem para iluminar, acabar com as trevas da tua vida, acabar com toda a negritude, acabar com todo o mal, acabar com toda a questão aí. Você está lá, cego, tateando, não enxerga, está tudo escuro na tua frente. A palavra vem para iluminar o teu caminho. Ela é lâmpada para os pés, ela é luz para os nossos caminhos, amado. Diz que eles tiveram esta graça maravilhosa quando estavam no monte. Amado, o monte é um lugar alto, um lugar afastado de tudo, sabe? É um lugar afastado da correria,
dessa vida. Se você tiver o desejo, às vezes na tua casa é complicado, sabe? O cachorro late, o telefone toca, não consegue ter paz, e você quer aí pegar um carro, a tua estrada, subir um alto monte e ficar lá para contemplar e orar. Amado, isso aí é maravilhoso. Certamente você vai ter lá um momento de intimidade, um momento de crescimento com Deus. Então, no alto do monte, aqueles discípulos tiveram o ápice espiritual, algo inédito nas suas vidas. Mas quando eles desceram do monte, eles fracassaram. O pai do menino disse: olha, eu roguei a teus discípulos que expulsassem o demônio, e eles não puderam. Veja aqui o versículo de Marcos, vamos lá, capítulo 9, Marcos 9, 14, diz assim a palavra do Senhor, 14, 18, olha lá: quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor, e que os escribas discutiam com eles, e logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discuti com eles? E um dentre a multidão respondeu: mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, ele espuma, ele rilha os dentes, e ele vai definhando. E eu roguei a teus discípulos que o expelissem, mas eles não puderam. Eles não tiveram autoridade para expulsar esse demônio, eles não puderam. Oh, amado, se alguém esteja se identificando com isto nesta noite: pastor, eu também já estive no alto do monte, eu já estive aí num momento de grandes bênçãos e grandes vitórias, grande avanço na minha vida, mas parece que agora eu estou no fundo de um vale. Então, amado, o poder de Jesus vem do alto, e isto foi visto pelos discípulos naquele alto daquele monte. E agora Jesus demonstra o seu pleno poder, porque ele vai libertar esse jovem possesso que os discípulos não puderam. Ouça: aqueles que verdadeiramente conhecem e creem em Jesus podem também experimentar o seu poder, podem também ser canal da sua bênção. A pergunta é: como, pastor? Como? Eu também, como os discípulos, conheço Jesus, já me converti, sei que Jesus é o Filho de Deus, é o único soberano Senhor, Ele é Deus. Sei que Jesus é o meu Salvador, é a esperança da minha vida. Entreguei a minha vida a Jesus, mas parece que, assim como esses discípulos, eu estou num vale de derrotas. Então veja aí o versículo 19. Então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco e vos sofrerei? Traz o menino aqui. Trouxeram o menino. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência. Caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo, na água, para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós, ajuda-nos. Ao que respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Diz que imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais torne a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Olha aí, amado, tomando pela mão, ergueu e ele se levantou. Então, ele já era um jovem, mas que desde menino isto acontecia com ele. Desde a infância, isto já acontecia com ele. Oh, amado, triste, hein? Mas quando este pai se depara com o Senhor Jesus, ele tem a última palavra, a palavra que liberta, a palavra que destrói
toda a possessão maligna. Então, o poder dos discípulos vem do alto, amado, vem de Jesus. Como, pastor? Pela oração, dentro desse texto, pela oração e pelo jejum. Pela oração e pelo jejum. Claro que poderíamos abordar outras coisas aqui. A meditação diária na palavra de Deus, a vida na congregação, a vida no corpo de Cristo. Você precisa de ter comunhão com os santos, você precisa ter um testemunho público, você precisa ser fiel nos desafios da casa do Senhor, você precisa ser um missionário, um evangelista, falar de Jesus. Mas aqui, amado, há 2 pontos fulcrais para uma vida poderosa, uma vida, até porque quem tem vida de oração e jejum está observando a palavra de Deus, está observando. Então, por isso que aconteceu no versículo 28, quando entrou na casa, os discípulos perguntaram em particular: por que não podemos expulsar? Jesus respondeu: esta casta não sai senão por meio de oração e jejum. Então, os discípulos, ovelha amada, vezes por outra, fracassaram e foram derrotados. Diversas vezes, os discípulos manifestaram incredulidade. Você lembra, por exemplo, da multiplicação dos pães? Despede todo mundo, a gente não tem como dar para eles que comer. Ou quando negou Jesus, quando cortou a orelha do soldado, quando não viveram o chamado na humildade que tinham que viver, discutindo quem era o melhor, quem era o maior. Então, se você parar, ou então fugiram de Jerusalém, na hora que queriam maior, quem é o maior? Mas na hora que o bicho pega para capar, como diz, né? Quando veio o problema, aí eles vão embora, eles vão correndo, foram correndo. Ou seja, ninguém quer segurar o pepino. Na última, quem segura o pepino são sempre os pastores, né? Mas é o que acontece aqui. Então, eles fracassaram várias vezes. Mas por que fracassaram? Por que eles fracassaram? Foram derrotados diversas vezes. Porque eles tinham, assim como nós temos, todos nós, uma tendência narcisista, uma tendência de eu sou melhor, eu não preciso de depender de Deus, eu faço a coisa do meu jeito. A palavra diz uma coisa, mas eu vou fazer outra. Eu não preciso da palavra, eu vou fazer segundo a minha vasta experiência de vida, porque eu sou melhor, eu sou assim, eu sou assado. Então, amado, esses discípulos se esqueceram que o poder vem de Deus. O poder vinha de Jesus. Se esqueceram disso. Eles foram lá expulsar o demônio e não fizeram o que tinham que fazer, orar e jejuar. Foram lá para uma batalha tremenda espiritual, sem orar, sem jejuar. Então Jesus falou: tem que ter oração e jejum. Vocês acham que o poder vem de vocês mesmos? O poder vem de Deus. Então, ovelhinha amada, a oração e o jejum são sinais da dependência de Deus. São formas concretas de viver o poder que pertence a Deus. A oração tem o potencial extraordinário de aplicar o poder de Deus a uma situação e produzir cura, produzir subjugação das forças espirituais. A oração transforma a fé em ação. Então, em primeiro lugar, se você está diante, amado, de um momento terrível, um momento de crise, um momento de lutas, de batalhas, aqui aquele pai estava diante de um filho endemoniado. Se você está diante de uma situação em que o filho, a filha, pai, a mãe, o irmão, a irmã, alguém da família, está vivendo aí se não for cristão, pode estar vivendo uma possessão maligna. Se porventura já confessou Jesus de fato, pode estar vivendo aí uma opressão maligna, dardos inflamados, mente cheia de coisas do inimigo, e uma guerra espiritual tremenda, como esse pai desse menino estava. Você está diante, e todos nós estamos em algum grau, todos nós estamos diante de guerras espirituais, todos nós estamos diante de guerras, de batalhas, de lutas. Por quê? Porque o reino, amado, é muito grande.
As coisas, os desafios e o objetivo que está diante de nós é muito grande. E Satanás está ali tentando levar a melhor. Mas Jesus entrou no caminho. Então Jesus falou: discípulos, o poder vem do alto. Vocês tiveram essa experiência lá no monte. Vocês viram quem eu sou. Vocês ouviram a voz do Pai. E agora aqui nesse vale de batalha, vocês vão expulsar o demônio sem orar e sem jejuar? Vocês se esqueceram que a palavra foi: esse é meu filho amado, a ele ouvi? Vocês foram fazer as coisas ouvindo quem? Estão ouvindo a fofoca? Estão ouvindo o dado inflamado de quem está com a mente influenciada pelo mal? Estão ouvindo as coisas aí do mundo? Estão ouvindo heresias aí de fora? O que vocês estão dando ouvidos para quem? Vocês têm que ouvir Jesus, ouvir a palavra, e aí vocês viverão o poder que vem do alto. Então, amado, e quando vocês orarem, de fato, o poder de Deus vai se manifestar. Então está aqui, oração é o primeiro lugar. E o jejum, amados. Para terminar, aplicando o jejum, eu quero fazer a leitura de um teólogo que explica muito bem sobre o jejum, e eu gostaria de repassar isso para os amados irmãos. O jejum está presente tanto no Antigo como no Novo Testamento. Os profetas, os apóstolos, Jesus e muitos homens de Deus ao longo da história experimentaram os benefícios espirituais por intermédio do jejum. Os santos de Deus em todos os tempos e lugares não somente creram no jejum, como também o praticaram. Jejum é a abstenção de alimento por um período definido para um propósito definido. Ele deve ter propósitos espirituais claros. Jejum é fome de Deus. Quando comemos, nos alimentamos do pão da terra. E o pão da terra é símbolo do pão do céu. Mas quando jejuamos, não nos alimentamos do símbolo, que é o pão da terra, mas nos alimentamos da essência, ou seja, nos alimentamos do próprio pão do céu. Jejuar é amar a realidade espiritual acima do emblema material. O alimento é bom, mas Deus é melhor do que o alimento. A comunhão com Deus deve ser a nossa mais urgente e apetitosa refeição. O maior obstáculo para o jejum não são as coisas ruins, mas são as coisas boas, os deleites dessa vida, os prazeres desta vida e os desejos por mais e mais coisas nessa vida. As coisas boas não são más em si mesmas, no entanto, podem tornar-se substitutas mortíferas do próprio Deus em nossa vida. Jesus disse que antes de sua volta, as pessoas estarão vivendo desatentas, como a geração que pereceu no dilúvio, na época de Noé. E o que elas estavam fazendo para perecer? Alguma coisa ruim? O que elas estavam fazendo? Estavam comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento. Está lá em Mateus 24, 37 a 39. Que mal há em comer, em beber, em casar-se e dar-se em casamento? Nenhum, não há nenhum mal. Mas quando nos deleitamos nas coisas boas, ao ponto de substituirmos Deus, colocarmos elas no lugar de Deus, ao ponto de colocarmos as dádivas de Deus no lugar do próprio Deus, estamos em grande perigo. E o jejum, portanto, é quando a gente abre mão dessas coisas, desses deleites. Portanto, amado, o jejum não é fome das coisas boas, o jejum é fome do próprio Deus. A nossa geração corre atrás das bênçãos de Deus, em vez de buscar o Deus das bênçãos. Deus é melhor do que as suas dádivas. O propósito do jejum não é obter o favor de Deus, ou mudar a vontade de Deus. Isaías 58, 1 a 12. Tampouco é impressionar os outros com uma espiritualidade farisaica. Marcos 6, 16 a 18. E nem é proclamar a nossa própria espiritualidade diante dos homens. Jejuar é para nos humilharmos diante de Deus, como fez Daniel no capítulo 10, 1 a 12.
é para suplicarmos a sua ajuda, como está registrado em Crônicas 20, versículo 3, em Esdras 4, versículo 16, é para voltarmos-nos para Deus com todo o nosso coração, como em Joel 2, 12 e 13, é para reconhecermos a nossa total dependência divina, como em Esdras 8, 21 a 23. O jejum é um instrumento para fortalecer-nos com o poder divino em face dos ataques do inferno, como está em Marcos 9, 28 e 29, que é o texto dessa noite. Diante do ataque do inferno, daquele jovem possesso, através do jejum e oração, o poder de Jesus se manifestou e libertou aquele jovem. Portanto, é tempo de jejuar, é tempo da igreja voltar-se para Deus de todo o seu coração, é tempo de buscar um reavivamento espiritual verdadeiro, que traga fome de Deus em nossas entranhas, que traga anseio por um profundo despertamento da realidade de Deus em nossa igreja, em nossa cidade e em nossa nação. É tempo, irmãos, é tempo. Jejum não é fazer dieta para emagrecer, não é. Jejum sem oração é dieta, é dieta. Então sempre o jejum vai estar acompanhado da oração, vai estar acompanhado dessa busca de comunhão com Deus, sempre. Então, amado, faça aí a busca diante de Deus, coloque a vida diante do Senhor, porque eu creio em nome de Jesus, que Deus vai operar, Deus vai abrir portas, Deus vai fazer grandes milagres. O poder do inferno, que às vezes tenta lá criar coisas humanas, vai cair por terra, e nós vamos viver de fato o reavivamento espiritual que tanto a igreja de Cristo na face da terra precisa e anseia, porque a fome e a fome de Deus, em nome de Jesus. Amém? Então nós vamos orar esta noite pela irmã Delta, que vai voltar ao médico para saber qual tipo de cirurgia irá fazer na tireoide. Se vai tirar, como é que vai fazer, como é que vai tratar isso daí, tá bom? Está lá em grau 3, na tireoide, e nós vamos orar pela vida da irmã Delta, pedir o seu milagre, pedir aí a sua cura, a sua restauração. Vamos continuar orando pelo nosso templo em Itaipu. Deus tem operado em nosso ministério. Há 20 anos atrás, Ele usou uma senhora que entrou na igreja sem ninguém conhecê-la. A senhora orou e declarou que Deus iria dar provisão e levantar um casal para que a igreja tivesse um templo. Deus cumpriu isso, louvado seja o Senhor. Deus está fazendo uma obra maravilhosa. Então vamos orar pela provisão, vamos orar para que as coisas avancem. Esse templo é para a glória de Deus, é do ministério, pertence ao ministério, e nós vamos honrar o Senhor com este chamado para a glória do Senhor. Eu agradeço a Deus pelo Senhor estar me confiando esta responsabilidade muito grande de poder pastorear este rebanho e cumprir o chamado em nome de Jesus. E vamos orar para que portas de evangelização se abram em programação de rádio, ou que Deus permita que a gente avance. Porta que Deus abre, ninguém fecha. E nós cremos que a palavra tem que correr em nome de Jesus. Então, Pai amado, nós colocamos diante de Ti, Senhor, essas vidas. Queremos orar pela vida da irmã Delta, queremos orar, Senhor, pela vida da irmã Marilene, a mãe do presbítero Valdécio, também, que teve aí algumas complicações de saúde, a idade, uma série de coisas de saúde fragilizada, mas graças a Deus está bem, melhor do que se esperava, e em nome de Jesus vai fazer novos exames em busca aí de um tratamento adequado. Declaramos em nome de Jesus saúde, cura perfeita. A dona Neuza, a mãe da irmã Cássia também, colocamos diante do Senhor esta vida que possa ser curada para a glória de Deus. A irmã Noêmia Palhares também, em recuperação cirúrgica, vai operar o joelho. Ó Pai, colocamos cada vida diante de Ti. A irmã missionária Rosiane também, que está aguardando o chamado para fazer cirurgia, talvez ainda neste mês de julho. Pai, Tua mão graciosa e poderosa sobre estas vidas. Queremos
diariamente pedir e orar. E sua lista está aqui, Pai, para que nós façamos isso. Inclusive, às vezes durante a madrugada, Senhor, como nesta madrugada, o Senhor me despertou para orar, a oração da madrugada, tudo em silêncio, todo mundo dormindo, a maioria, pelo menos, do lado de cá do planeta, todo mundo dormindo, e a madrugada ali, orando, pedindo e buscando. Isto é maravilhoso, Pai. Então nós aqui estamos, Pai, em busca desta comunhão, ó Pai, em busca desta vida consagrada, esta vida no altar, Senhor. Está repreendido todo mal, Pai. Que em nome de Jesus, na tua casa, os teus filhos possam ter vitória sobre os estratagemas do inferno, vitória sobre o pecado, vitória, Senhor, sobre a escravidão do Egito. Que Jesus estava sendo revelado ali naquele monte, Pai, estava sendo revelado como o Moisés dos últimos dias, o Moisés escatológico, aquele que vem para nos libertar de todos os nossos pecados, aquele que vem para nos libertar, Senhor, da nossa fraqueza, da nossa incapacidade, para que em Cristo Jesus nós tenhamos poder, nós tenhamos capacidade, Senhor. Então, como? O poder vem do alto. Como ter esse poder? Como? Com meditação em Deus, com vida de oração e com propósitos definidos, espirituais e claros, através do jejum e da oração. Para que nós tenhamos vida consagrada, Pai, para que ninguém na tua casa tenha vida dupla, tenha falta de integridade, para que ninguém na tua casa, Pai, tenha uma vida distante do que é o projeto de Deus, para que como igreja de Jesus, nós estejamos atentos às ciladas de Satanás, sejamos uma igreja sólida, uma igreja organizada, uma igreja sobre a rocha, uma igreja com ordem e decência, Senhor, uma igreja que saiba valorizar a palavra de Deus, uma igreja que saiba valorizar a boa doutrina, Senhor, porque o mundo hoje aí fora está infestado de heresias, infestado de coisas erradas, Pai, e nós precisamos estar sobre a palavra de Deus, que nós tenhamos uma igreja, Pai, que pregue a palavra genuína e que possamos ver os sinais acompanhando a vida daqueles que venham a crer nesta palavra, com cura, com milagre, com portas que se abram para a vida dos teus filhos, Senhor, para que o evangelho avance, para que o evangelho corra. Sabemos, Pai, as grandes dificuldades que os apóstolos enfrentaram nas viagens missionárias. Ser de Deus não quer dizer que tudo vai ser fácil. Ser de Deus não quer dizer que tudo vai ser tranquilo. Ao contrário, as lutas vêm. Paulo foi apedrejado em Listra, foi perseguido, naufragou, vigiliou muitas noites com frio e fome. Paulo foi caluniado, foi xingado. Os apóstolos em geral, todos eles foram perseguidos. A igreja cristã, ao longo de toda a história, tem sido perseguido. A razão das cartas dos apóstolos que nós lemos aqui agora, e às vezes alguns aí fora tiram do contexto, arrumam um versículozinho ali para pregar coaching, pregar teologia equivocada, mas o texto bíblico tem que ser respeitado, e aqui nessa igreja será. E o texto foi escrito para encorajar aqueles cristãos que estavam sendo perseguidos, que estavam sendo mortos, para que não apostatassem da fé, por mais que estivesse difícil manter a fé. Eles receberam as epístolas dos apóstolos para serem encorajados, alimentados e fortalecidos, para que não retrocedessem na fé. E os apóstolos o fizeram com base no seu próprio testemunho. Por isso existem as cartas da prisão. O apóstolo Paulo estava preso e escrevendo aos Filipenses, aos Colossenses, escrevendo a Filemão, escrevendo aos seus afiliados, às suas ovelhas,
as cartas pastorais e as cartas da prisão, escrevendo para eles e dizendo: olha, mantenham-se felizes, mantenham-se alegres, mantenham-se constantes no Senhor, não retrocedam, não apostatem da fé. Ele estava preso e dizendo: alegrai-vos no Senhor. Esta é a palavra, Pai. Isto aqui não é Nutella, não. Isso aqui não é autoajuda do mundo, não é palha. Isso aqui é palavra. Isso aqui é Bíblia, é verdade, Pai. É isso que nos dá poder. É isso que sustentou a igreja todos esses séculos, Pai. No tempo da Idade Média, quando a igreja verdadeira era perseguida e morta, Tu mantiveste as chamas do Evangelho através de poucas pessoas que eram perseguidas e mortas, Pai. Era poder de Deus. É isso que dá poder, é isso que cura, é isso que liberta uma pessoa das garras do mundo, da ansiedade, da depressão. Pai, em nome de Jesus, que o Evangelho verdadeiro seja pregado, que a Tua casa tenha ordem e decência, Pai, que os ministérios debaixo da organização, o ministério pastoral, seja respeitado, seja considerado, Pai, e que todos os pastores à volta do mundo, Pai, aqueles a quem mais lhe foi dado e mais lhe será exigido por Deus, tenham temor e tremor diante de Deus, porque quanto mais é dado, mais será exigido. Quanto mais mestre desejamos ser na palavra, mais exigência terá recaindo-se sobre nós, maior exigência. Então, Senhor, ao passo que a gente fica aqui como pastor estudando e buscando para alimentar suas ovelhas, vai existir mais exigência sobre nós. E o que nós como pastores merecemos somente? O respeito, a consideração e o amor das ovelhas de Jesus, uns pelos outros. Então, Senhor, que a volta do mundo, a minha oração e a oração dos filhos da fé na igreja, é para que essa oração alcance o mundo, Senhor, alcance a igreja à volta do mundo, para que nós possamos viver um grande avivamento, não, Pai, como os discípulos nesses momentos de fraqueza, que iam fazer a obra de Deus sem orar e jejuar, que iam fazer a obra de Deus na força da sua carne, que iam fazer a obra de Deus, já estavam acostumados, já sabiam como é que a coisa funciona, já estavam no automático, já tinham muita experiência de vida, aí foram lá na força do pragmatismo, na força da carne deles, e foram envergonhados, foram derrotados. Ao passo que os apóstolos de Cristo, esses mesmos discípulos, todas as vezes que se arrependeram e viveram a oração e o jejum, por mais que houvesse guerra, pedra, perseguição e às vezes martírio, Pai, como muitos foram martirizados, o Evangelho não parou, o Evangelho avançou e chegou até nós. Se hoje nós temos uma Bíblia aqui na mão para ler, é porque muitos foram martirizados por isso, muitos perderam a vida por isso, e a gente não sabe valorizar, Pai. Então, Senhor, nós queremos responder essa pergunta: como, Pai, que nós podemos almejar entrar alguém aqui na igreja endemoniado, doente, surdo, mudo, e sair ouvindo, falando e curado? Como que a gente pode almejar isso? Como que a gente pode almejar, Senhor, estarmos diante da glória de Deus manifestada, vermos a manifestação poderosa de Deus, como Pedro, Tiago e João viram a glória de Deus naquele monte diante de Jesus? Como nós podemos viver isso, se não respeitarmos a palavra de Deus, o texto bíblico, se nós não tivermos vida de oração, se nós não jejuarmos todas as vezes que fomos movidos para isso, com propósito definido, espirituais definidos, como poderemos rogar a Ti pela Tua manifestação e pelo Teu poder, se nós decidirmos não respeitar a palavra e vivermos palavra de coaching, palavra, o que quiser que seja nessa terra, que não me interessa saber? Como nós vamos pedir ao Senhor qualquer coisa?
Como poderemos viver o milagre e o poder de Deus se não tivermos joelho dobrado e vida de oração? E ao invés de buscarmos a Deus em oração, gastarmos tempo de busca, de oração, gastarmos com Netflix o dia inteiro, série o dia inteiro de não sei o que, festinha de não sei o que lá, a vida está ocupada com tudo, menos com o joelhinho dobrado para orar, menos com vida de oração para buscar o Senhor. Como nós vamos viver o poder de Deus? Como nós poderemos ver milagres tremendos como aconteceu aqui, do poder divino, sem o jejum, com propósitos definidos e claros espirituais? Como? Pai, a resposta está no texto bíblico. Nós precisamos, em primeiro lugar, disse Deus, a Ele ouvir. Ouça o meu filho, ouça Jesus, dê ouvidos a Ele. E Pedro vai lá na sua segunda carta, capítulo 3, dizer: vós, pois, amados, prevenidos como estáis, estejam firmes no crescimento da palavra, para que vocês não descaiam, arrastados pelo erro desses insubordinados. Existe muita gente insubordinada, existe muita gente que tem aversão à autoridade e à hierarquia. Tem muita gente que tem aversão a ter que pensar que tem que respeitar a palavra do pastor, respeitar a palavra de uma liderança, tem aversão a isso. Erros de gente insubordinada que tentam arrastar os discípulos atrás deles. Foi isso que Pedro estava dizendo. Por isso nós precisamos ouvir a palavra de Jesus. E Pedro vai dizer, lá naquele monte nós fomos testemunhas oculares de quem é Jesus, desse poder maravilhoso. Pai, nós precisamos entender o texto bíblico. O texto bíblico é sagrado, nós não podemos mexer. Quem tirar um tio ou um jota dessa palavra, viverá a maldição da palavra. Será pedido isso dele. Quem tirar um tio e um jota da palavra, não herdará a vida eterna. Isso está nos evangelhos e isso está no livro do Apocalipse. Deus me livre de ser um apóstata por não respeitar a palavra de Deus. Deus me livre. Quem não vive uma vida de oração também não será ouvido. E quem não pratica o jejum, Senhor, perde a oportunidade de grandes benefícios espirituais na sua vida. Então, ó Pai, nós estamos aqui, nós não estamos aqui brincando de vida espiritual, nós não estamos aqui no entretenimento, isso aqui é coisa séria, isso aqui é a palavra de Deus, isso aqui é a obra do Senhor. Pai, o meu desejo e o desejo de cada um dos irmãos que estão orando agora, o nosso desejo, portanto, é que nós vejamos pessoas curadas, pessoas saradas, pessoas libertas, pessoas que ao sair do culto, sabe, parece que tomaram uma vitamina, um Red Bull espiritual e possam sair poderosas da igreja, sabe, querendo levantar o mundo nas costas. Nós queremos ver entrar gente aqui, ó Pai, trazidas do mundo, debaixo de qualquer coisa que for, e ser liberta. O texto está dizendo que Satanás e os espíritos malignos tomavam conta daquele jovem desde que ele era criança. Jogava no chão, jogava na água, jogava no fogo, tentava matar, mas Deus tinha um plano na vida daquele garoto. Senhor, quantas pessoas vão entrar na nossa igreja endemoniadas, surdas, mudas, doentes, com problemas de doença, toda sorte, natureza de doenças? Quantas pessoas vão entrar em nossa igreja depressivas, ansiosas, pessoas que têm problema de todo lugar, sei lá, todos os problemas que tem nesse mundo de ordem psiquiátrica, psicológica, desordem do ciclo circadiano, da questão sanguínea, do coração, tantas enfermidades que existem nesse mundo, Pai. Como é que a gente vai receber essa gente, Pai? Nós queremos ver pessoas curadas, Senhor. Nós queremos ver pessoas saradas. Nós queremos ver vidas restauradas, Pai.
Nós queremos ver pessoas absolutamente santificadas, pessoas vivendo o poder de Deus nas suas vidas, pessoas que assumam a história da vida e vivam de uma vida de uma forma corajosa, de uma forma poderosa, de uma forma restaurada, de uma forma equilibrada, Senhor, nesse mundo, com o poder da palavra, não a palavra de um homem. Eu não sou ninguém, não a palavra de um homem, de carne e osso, não, a mensagem é maior do que o mensageiro. É a mensagem, é a palavra, Senhor. Então, Pai, nós queremos terminar, que já estamos em 8h30, pedindo, Pai, que o Senhor nos capacite, nos ajude, Pai, nos oriente, Pai, para que nós tenhamos a mesma autoridade desses apóstolos, profetas e pregadores, a mesma coragem que esses homens tiveram, Pai, para não nos curvarmos perante o século, não nos curvarmos perante esse mundo, mantermos a confissão da esperança, porque nós podemos ser a geração que venha a viver um grande avivamento de Deus. Nós podemos ser a geração que venha a viver um grande avivamento de Deus, mas como vamos viver se não ouvirmos a palavra, se não tivermos oração e jejum? Como? Então a nossa vida, Pai, está nas Tuas mãos. A Ti oramos e rogamos, Pai, que nesta hora os irmãos da nossa lista e os outros que estão no chat e aqueles que vão assistir essa mensagem possam ser tocados, curados, libertos. Pai, possa vir uma alegria e uma força espiritual tão grande nessas vidas, Pai, que essas pessoas entendam: é Deus, é o poder de Deus, é a palavra purinha chegando à minha vida. Eu amo essa palavra, eu agarro esta palavra e eu não largo esta palavra. Que assim seja, Pai, em nossas vidas, em nome de Jesus. E o povo amado, eleito de Deus, diga amém, amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Pois bem, ovelhinhas amadas, preciosos de Deus, 1h02 de live. Chegamos ao final deste nosso breve encontro. E eu quero agradecer muitíssimamente pela tua presença, quero agradecer muitíssimamente pela sua vida, pelo seu compromisso de estar aqui a cada sexta-feira conosco. Obrigado pela tua vida, pela tua presença. Eu valorizo e amo cada ovelhinha que Jesus me dá para pastorear. Cada vida para mim é mais importante que o mundo. Como diz a palavra, uma alma vale mais do que o mundo. Então eu valorizo e eu amo cada ovelhinha que Jesus me dá para pastorear. E que eu possa estar crescendo na graça, no conhecimento, intimidade com Deus, vida com Deus em todas as esferas e áreas, para que eu possa ser uma bênção para a tua vida em nome de Jesus. Se alguma coisa tenho faltado com cada um dos irmãos, se alguma coisa tenho faltado, perdoem o seu amado pastor, me perdoem de todo o coração, ok? Aqui estou como um servo de Deus humilde para prestar os serviços à obra de Deus e podermos juntos, lado a lado, trabalhar e edificar a santa casa, a igreja do Senhor, levando o evangelho a todos que Deus nos permitir. Amém? Então, domingo, 9h da manhã, eu aguardo você aqui na rua General Roca 340, Coração da Tijuca, galeria, dentro da galeria. Venha estar conosco, esteja aqui, traga um visitante à casa do Senhor. Vamos juntos louvar e adorar e glorificar o nome do Senhor. General Roca 340, Tijuca, e em breve, em nome de Jesus, estaremos reunidos também na sede nacional do nosso ministério, Comunidade Cristã Missão Evangélica, na Estrada Francisco da Cruz Nunes, 10.031, região oceânica de Niterói e Itaipu, para o louvor e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma noite abençoada, perdoe pelos 4 minutos que passamos, graça, misericórdia, amor e paz. Um beijo no seu coração, uma noite feliz, uma noite abençoada. Durma na santa paz do Senhor, tenha um final de semana
poderoso, feliz e alegre no poder e na unção de Cristo Jesus, pelo poder que há no seu nome, em nome de Jesus. Graça e paz. Eu lembro que somos o que somos pela graça de Deus, o nosso Senhor Jesus. Amém e amém.